Tartarugas Café apresenta. Escrito pelo Senhor General Luiz Napoleão Teixeira. O Desordeiro. O mundo pode ocultar segredos inomináveis da frágil e amedrontada consciência humana. Muitos de nós insistimos em afirmar que a superfície do planeta Terra já foi completamente explorada, com os mares sendo o nosso maior mistério, a esconder de nossos olhos criaturas desconhecidas que, de certo, se vistas, causariam-nos espanto e loucura. Todavia, nem sequer imaginamos que as terras também possuem os seus monstros que beiram atrás das grandes cidades e permanecem se esgueirando pela escuridão, até que surja-lhes a oportunidade de predar o predador. A introdução supracitada abre a porta para a macabra história da próspera e benquista Granja das Nascentes, situada a uma distância de 2 quilômetros da nascente do glorioso rio São Francisco, o Velho Chico, onde mora o Corpo Seco, e faleceu tristemente o insigne ator de novelas Domingos Montaner. Entretanto, devemos pôr de lado as citações funestas e voltar nossas atenções para o dia 17 de novembro de 2022. Durante a noite, José da Silva Jones, proprietário da Granja das Nascentes, caminhava lepidamente pelos campos com sua esposa e seus 4 filhos, quando um forte fragor, como se algo tivesse colidido com uma placa de metal, assustou-lhes o coração. O pai de família resolveu então sair com Jaime, seu filho mais velho, para descobrir o que havia acontecido há pouco, deixando que o resto da família se abrigasse no casarão. Um apagão repentino atingiu o local e José notou incontinente que a caixa de registro de energia havia sido violentamente destruída. Achando tratar-se de algum invasor, chamou as autoridades locais, que fizeram uma investigação. Logo concluiu-se entre a polícia que os danos foram causados por um animal fugídio, malgrado não encontrassem claros sinais de que isso realmente ocorrera. José era um homem amável e brincalhão. Entretanto, quando o perigo batia à sua porta, tornava-se austero e grande protetor. Seu avô era um americano que lutou na Segunda Guerra Mundial e nas guerras da Coreia e do Vietnã. Seu pai, filho do homem com uma mulher brasileira, o deixara ainda em tenra idade para lutar por grupos paramilitares apoiados pelos Estados Unidos que visavam tomar países independentes nas colônias portuguesas. Passou um bom tempo na África, mas retornou ao Brasil a tempo de educar José, que, por sorte, ainda era uma criança inocente. Lembrou-se que seu pai não distribuía pancadas em seu corpo, mas quando punia, diminuía o seu descanso e lazer, assim como é na disciplina de um soldado. De Sartre, o garoto, por causa do descomunal esforço de infância e juventude, tornou-se um dos melhores jovens de sua geração, embora sem chamar atenção para isso. Foi tal dedicação paterna que José, após muitas intempéries oriundas dos castigos aventureiros de seu velho, alistou-se no Exército Brasileiro em 2001. Como procedia de sangue guerreiro, destacou-se na força. Foi um dos voluntários para a missão de paz na ONU no Haiti em 2004. Em 2006, casou-se com uma companheira de batalhão, Rosalina, e os dois deram origem, meses depois, ao menino Jaime. Ela retornaria ao Brasil, grávida, onde moraria com seus pais até que ele retornasse após o fim da missão em 2012. Tendo auferido boa quantia em dinheiro, comprou a granja onde vive com a família. Entretanto, malgrado sua carreira gloriosa no Exército, tendo retornado ao Brasil após alcançar a graduação de subtenente, a união não foi clemente
e tomou-lhe o porte de armas de fogo, tirando da família um importante instrumento de defesa. Com efeito, passou a utilizar-se de sua enorme engenhosidade para produzir armas caseiras, com as quais trabalhou nas sombras durante anos de sua vida. Hoje, após fazer o reparo do registro de energia, decidiu que guarneceria uma espingarda de dardos, fabricada com um cano que já era velho e inútil, mas que em suas mãos era outro. No dia 18, mais nada aconteceu, aparentando ter sido exatamente aquilo que concluíram as autoridades. Entretanto, no dia 19, José acabou notando rastros de pegadas humanas que pareciam seguir uma curiosa linha reta. Jaime, conhecedor dos segredos ignotos que os povos contam, descreveu que aquelas pegadas pareciam ser de um saci. Dando de ombros, José seguiu a trilha até descobrir que ela terminava no chiqueiro. Contou os porcos e notou que nenhum havia sumido. Pelo contrário, não havia mais a sua comida, que repôs há pouco tempo. Assim, foi sendo dominado por um torpor colérico, até que sua esposa o acalmou. Mais tarde, o casal estava sentado ao relento, observando o céu plácido e límpido, de luar majestoso e cingido por uma miríade de estrelas de distância incomensurável. Entretanto, ambos não sabiam do que estava por vir no instante seguinte. De maneira repentina, um clarão laranja flamejante cutilou-lhe sobre os olhos, acompanhado pelo alarido de uma miríade de cavalos. Ao correr na direção da grande luz, irrompeu nos olhos de José o furor e a luz das chamas que consumiam o seu celeiro e matavam os seus melhores cavalos. Por sorte, achou por perto uma mangueira, de cujo uso foi crucial para evitar que as chamas avançassem por todo lugar, como um poderoso exército que saqueia e destrói uma cidade inimiga. Mais uma vez apelou debalde pela ajuda do Estado. Os bombeiros concluíram que a causa do incêndio poderia ter sido a queda de um raio. Entretanto, José argumentou que um raio não teria temperatura e duração o suficiente para causar um incêndio, ainda mais quando a estrutura é protegida por um teto metálico que absorve a temperatura e só pode causar coisas mais graves se derreter. Entretanto, o oficial responsável pelo caso disse que o raio poderia ter caído na grama e se alastrado até o celeiro, visto o trajeto artificialmente criado pela grama queimada. José argumentou que sua esposa e ele estavam sentados no relento e não viram sinal de nuvens carregadas que devessem iniciar uma tempestade e, consequentemente, causar um raio. No entanto, um soldado citou um rumor de que nuvens de chuva transitavam justamente nessa direção. Por fim, percebendo que as autoridades não lhe seriam úteis, decidiu tomar as rédeas da situação e montou guarda na noite de 20 de novembro de 2022. Montou por todas as laterais da granja uma série de armadilhas com fogos de artifício, projetado por sua filha de 10 anos, na intenção de que lhe fosse denunciada a chegada do suposto desordeiro que atormentava os seus animais e causava danos aos seus recursos. Ora às 20h30, que o planeta o escolheu para revelar-lhe o que há de mais ignoto em suas entranhas, e mostrá-lo que o homem de nada sabe sobre as minúcias que deixa em branco, para que sua maior criação não caia em um delírio coletivo e o destrua mais do que já havia feito. Um grande estouro prorrompeu sobre seus ouvidos, o convocando para deter o invasor que já havia chegado. Mal sabia ele que, lutando, estava em uma batalha perdida. No pasto, o gado estava solto e no mais puro estado de pandemônio. Dentro da grande celeuma
estava o nefasto, o inominável, o algoz da maturidade sobrenatural, o Saci Pererê. Era um garoto negro que usava um gorro escarlate e só tinha uma perna. Distribuía chicotadas trivialmente contra o gado, enquanto gargalhava como um monstro racional. As pobres vacas clamavam por alguém que as tirasse daquilo, que parecia-lhes o Egito, quando Israel era escravo. José tomou sua arma caseira e a apontou para o desordeiro. Mas era tarde. Saci, o menino travesso, de uma perna só, girou em um grande tornado que arremessou o homem para longe. Logo depois, sumiu e não mais voltou a atormentar a fazenda, permanecendo abstruso neste mundo ignoto e vasto. Voltou a ser uma criatura que nasce, cresce e mata com admirável paciência, aguardando a hora em que o caçador se torna a caça.